Você está cansado de operar day trade e não sabe o que pode fazer mais no mercado financeiro para conseguir uma outra fonte de renda? Porque o day trade talvez você já está desanimado e desacreditado. O que eu vou falar nesse vídeo, que é um vídeo que eu faço todos os domingos para te mostrar uma outra oportunidade que o próprio mercado financeiro nos dá. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse modelo de trade, nesse modelo de olhar que chama Position Trade. Esse olhar diferente, onde a gente tira a cabeça, né? Faz igual o cara que vai salvar o avestruz, tira a cabeça dele de dentro do buraco e mostra para ele todo o potencial que existe no mercado financeiro. Quando a gente faz isso, tirar a cabeça de um único ponto ou de um buraco, a gente começa a enxergar outras possibilidades no mercado financeiro e ganhar mais otimismo, mais ânimo operacional, mais motivação de viver até. Por que eu estou falando isso? Hoje eu ainda opero e sempre vou operar day trade. Essa é uma forma de operar que eu utilizo para também complementar o meu total de renda que eu gosto de fazer no mercado financeiro. Então eu utilizo formas pequenas em todas as modalidades que existem no mercado financeiro. E assim eu distribuo toda a forma de fazer renda, não fico concentrado numa única que pode me estressar demasiadamente, e eu distribuo em várias outras fontes de renda, como position trade, swing trade, o day trade, faço opções, tenho o meu buy and hold, e aí eu tenho técnicas fantásticas que muitas vezes eu estou com buy and hold com o próprio dinheiro do mercado, de um position, por exemplo. Enfim, são várias formas e maneiras que eu utilizo no meu dia a dia para fazer renda sem me estressar e poder viver da forma que eu escolhi viver, no lugar que eu quiser viver, tranquilamente, sem me preocupar com uma única fonte de renda, se ela vai falhar ou se ela vai dar errado ou se vai dar certo, não importa. Beleza? Então hoje nós vamos falar sobre a ótica do Position Trade, nós vamos olhar o Ibovespa, o dólar, alguns índices americanos que balizam a nossa tomada de decisão. Vou falar de alguns ativos que eu separo para ilustrar a forma que eu raciocínio. Tem aí também o papagaio, né, ou o periquito passando voando, dando a recomendação dele também de Bitcoin, de Ethereum, para que a gente possa prestar atenção no formato que eu utilizo e que eu leio. Eu espero que você entenda. Caso você não entenda, é só escrever aqui no comentário. Aproveite e se inscreva aí já no canal, porque é disso que nós vamos falar. Position Trade. Vamos nessa? Olá, fera, tudo bem? Eu sou Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica sob uma ótica descomplicada, para não te estressar nem bugar a tua mente e você de fato fazer dinheiro no mercado. Nós já vamos aqui para o Ibovespa, vamos ver o que está acontecendo no Ibovespa? Olha só, quem já acompanha aí o canal todos os domingos sabe que eu tenho desenhado aqui este retângulo de branco, né? Este retângulo eu estou visualizando aí uma situação de consolidação. Com essa situação aqui, a gente pode entender que o preço está com dificuldade de cair e até mesmo de subir. Ah, mas ele está subindo agora. Eu ouvi outro dia alguém falando de um rally de alta, né? Essas 10% aqui que ele subiu. Eu ouvi, enfim, tem gente que chama, né, qualquer suspirozinho do mercado de rally. Mas essa é uma situação que eu já venho falando há meses, até mais de um ano, inclusive, quando eu desenhei este retângulo aqui. Eu não estou inventando agora isso para você. Eu já venho falando há muito tempo, há mais de um ano, que o mercado, o Ibovespa aqui está consolidado dentro desse retângulo. Então, eu não tenho nada a acrescentar, porque uma vez consolidado, ele precisa passar para baixo dessa região de suporte aqui, perdendo ela, ou passar para cima dessa região de resistência aqui, perdendo ela aqui para cima. Porém, a gente tem o MACD ainda fazendo aquele desenho que eu já venho conversando com vocês desde 2021, onde eu aponto uma divergência aqui, ó, nesse topo, que é um topo no preço mais baixo do que o topo seguinte,
e aqui no MACD, nessa linha branca, ele é um topo mais alto do que o topo seguinte. E isso me mostra essa divergência nessa reta aqui, mostrando também uma divergência se eu traçar uma reta aqui para cima. Eu já venho falando isso aí desde o início do canal, né? Que eu venho apontando essa divergência aí, chamando a atenção pelo indicador que eu utilizo, o MACD, nessa configuração e pelo F34, de que não estamos num bom momento de compra. Desde aí sim, um rally de alta que nós tivemos da crise de 2020. E o que é rally? Aí a gente vê uma alta aí de 80%, 90% de alta, esse sim é um rally. A gente pode perceber que ele entrou nessa região aqui de consolidação. Então aqui eu não sei se ele vai cair ou se ele vai subir. Para eu ter essa certeza, eu preciso que ele perca essa região de suporte para ele cair ou que ele rompa essa região de resistência para subir. Aqui dentro é o que eu chamo de dançando lambada, que ele fala. Cansado de falar isso, quem acompanha também já está enjoado de ver isso daqui. E isso aqui nos orienta muito bem para tomada de decisão no day trade, isso é muito bom. Por isso eu gosto de olhar o swing trade. Eu vou vendo, aí sim, lá no day trade isso pode ser um rally, né? Talvez a pessoa está falando de rally mencionando no day trade, né? Que a gente vem de uma alta desde meados de março, né? Para cá, ó, uma leve quedinha e continua a alta desde esse fundo aqui. Aí sim a gente está falando uma questão aí de um rally olhando o microtempo, time frame menor. Mas se eu puxar aqui o MACD e a gente vê, ele está longe ainda do eixo zero. E para isso eu te convido a assistir um vídeo que tem aqui no canal, chama Entendendo o MACD, ou como eu leio o MACD, que explica tudo isso daqui, como a gente pode tirar proveito do MACD. Hoje eu vou apontar alguns papéis que me chamam a atenção sobre a ótica do MACD e do indicador F34, para você também observar e entender como que é a dinâmica do preço em relação a esses indicadores. Então agora eu já vou falar para você do dólar, que é um outro ativo que costumo todos os finais de semana falar aqui para você também. Eu comentei há um bom tempo atrás que a minha filha ia viajar, ela estava nesse momento aqui, ela me perguntou sobre o dólar e o dólar vinha caindo, né? E eu falei com ele, olha, pode ir comprando aos pouquinhos, pode ser que ele volte aqui para essa região. Deixa eu apagar aqui, aumentar para você enxergar melhor qual que era a minha visão na época, quando a minha filha perguntou, era aqui em março de 2022, já tem mais de um ano, tá tudo gravado, eu resolvi responder para ela no vídeo aqui do canal, então tá tudo gravado aí, não tô inventando nada aqui agora para você achar que eu estou falando. Não, é só acompanhar a playlist que tem no canal, onde eu gravo todos os domingos o movimento, a dinâmica dos preços que eu explico aqui para que você possa entender como que é o comportamento do preço em relação aos indicadores que eu utilizo e que me funcionam muito bem. Aqui, nesse momento, eu fiz esse desenho para ela, disse a ela que o preço... Deixa eu voltar aqui, tentar colocar ele novamente no ponto aqui onde estava o preço para você ter a real visão da época, se você não quiser voltar na época em que eu gravei esse vídeo, tá? Vamos voltar aqui. Nós estávamos nesse ponto aqui, nesse candle, né, para ser mais exato, quando eu tracei, olha, filha, o dólar ele já está longe da zona bipolar, que é essa região aqui que acende vermelho, né? E o MACD está apontando para baixo. Eu acredito na queda dele, inclusive acredito que ele venha até aqui embaixo. Então, só que eu não acredito que ele venha direto aqui para baixo. Eu estou esperando uma leve subida até a zona bipolar. Então, o que eu disse para ela? Foi quando eu desenhei esse traçado aqui. Tá lá no vídeo, algum vídeo de março lá de final de semana. Eu desenhei que ele poderia fazer esse movimento, imaginando que a zona bipolar estaria por aqui. Nesta região, ele voltaria a cair com uma outra perna, em direção a essa região achurada de lilás, de roxo, sei lá que cor é essa, demonstrando aí uma movimentação característica da dinâmica do preço, que é o movimento de expansão, contração, expansão. Então, quando eu fiz essa avaliação, olha lá o que o preço fez, né? O preço, na verdade, continuou caindo, veio bem próximo dessa região, e aí sim, ele voltou para a zona bipolar, lançou mais uma outra perna para baixo, não superou, não rompeu essa mínima,
voltou para a zona bipolar. O que é a zona bipolar? É região de venda. Quando o preço está aqui dentro, ela está acesa de vermelho, eu procuro por vendas dentro de uma característica de venda, obviamente, e aí ele chegou na região perfeita de venda e veio dando a venda aí, ó, enrolando por um bom tempo, mas a zona bipolar de vermelho, sem problema algum, sem susto algum, ele veio até a zona, a região aqui, que é onde nós estamos por agora, né? Essa região achurada aqui, que eu já venho falando há algum tempo, né? Há mais de um ano, que é onde ele vem chegar para eu começar a procurar por compras. E aí, o que a gente vê aqui no MACD? O MACD já passou para baixo do eixo zero, já está se distanciando do eixo zero, está no momento de queda mesmo, mas agora a pressão, né, lá de cima da queda dele já não existe mais. O que a gente tem que procurar? Um movimento parecido com esse, onde essa linha verde e vermelha atravesse para cima da linha branca e eu tenha movimentos aqui com um indicador como esse, ó, o indicador F34 aceso verde e ele fazendo movimentos de expansão e retração, movimentando aí conforme a dinâmica do preço, né, em direção ao alto e avante. E aí eu vou estar presente nele. Aliás, eu já estou começando diversificadamente, né, em dólar mesmo, em alguns ativos americanos, a me posicionar aqui com a carteirinha que eu tenho em dólar, beleza? Esta é a visão. Você tem que diversificar. Você pode ter dólar, você pode ter ações brasileiras, você pode ter ações internacionais e ter paciência, ter tempo para você acumular esse capital e ele depois andar a seu favor. Esta é a visão, ok? Falado isso, eu espero que se você tem alguma dúvida, comente aqui embaixo, mas se você entendeu, comece a observar e praticar também, beleza? Aliás, se você tiver com alguma dificuldade para praticar, para colocar isso no seu dia a dia, você tem comigo, através da mentoria Trader Fera, um direcionamento. Eu vou te acompanhar, te encaminhar para que você possa, de certa forma, colocar o seu trem do investimento nos trilhos corretos. E aí sim você vai ter poder de decisão, tomar a decisão correta, sob a minha orientação de aprendizado, de encaminhamento. Depois que a gente chegar no momento em que você está com o trem posicionado nos trilhos, com a caldeira lá funcionando com todo vapor e ele andando, você vai ter a capacidade, o entendimento, a compreensão do mercado, ter total autonomia para implementar tomadas de decisões, né, para implementar o seu gerenciamento de risco e o seu plano de trade bem estruturado para trabalhar nesse sentido, ok? Essa é a visão que eu tenho aqui para te explicar, para te encaminhar, para te adotar, para que você adote também através da mentoria Trader Fera. Vamos aqui falar de um outro ativo que eu gosto muito, né, que estou sempre falando aqui, que é o milho. Com o milho a gente tem uma visão também muito interessante que eu venho falando aqui. Desde o dia 11 de setembro de 2022 eu falei que ele chegava nesse alvo 1, que é essa linha branca, e ele não só chegou como ultrapassou bastante. O MACD está muito elevado, por isso eu tinha muita convicção disso, e ele veio com força. Só que agora o MACD já está um pouco mais baixo, porém ainda alto, apontando para baixo, em queda, né? Só que o preço não cai, né? Não é essa a dinâmica do preço, o preço não funciona dessa forma, né? O preço cai em movimentos, olha, ele cai, corrige, expande ou lateraliza, aí cai, ele precisa voltar aqui nessa região da zona bipolar. Nesta região, eu penso em fazer mais uma entrada na venda. Lógico, o MACD tem que estar ainda alto, né? Ele já está bem próximo da linha zero e aí eu continuo na visão de venda. Talvez o preço chegue aqui, eu acredito que ele tem essa possibilidade de chegar nessa região aqui dos 40, por ali. É uma ideia que eu tenho, tendo em vista essa região aqui como um forte suporte, tá bom? Essa é a visão que eu tenho. Já para o boi, a gente também tem muita informação aí com o boi, né? Deixa eu colocar aqui BGI FUT. Ele passou também dessa região aqui de suporte. Quer dizer, passou não, né? Ele deu esse candle na semana passada, mas não rompeu a sua mínima.
porém olha só como está o MACD ainda num patamar bem elevado, uma região muito alta, o que me leva a crer que ele tem sim uma força de queda. Mas ele está longe, essa região que ele está aqui, existe uma distância da zona bipolar. A possibilidade dele voltar na zona bipolar, para daí sim tentar de novo mais uma perna de perda aqui dessa região de suporte, é muito grande. Então ele pode subir, chegar aqui, eu procuro por vendas nele, esperando ele lançar uma perna de baixa, pelo menos para testar esse fundo aqui. E aí se eu vender aqui, eu carrego ele até aqui embaixo. Se eu carregar com mais de um lote, eu posso desfazer aqui a maior parte dos meus lotes e deixar um remanescente para ver se ele vai mais para baixo. Essa é a visão que o indicador F34 nos dá no nosso operacional. Essa é a visão para você operar com tranquilidade, com calma e paciência, porque só ganha dinheiro quem tem tranquilidade no operacional, confiança nesse operacional. Se você não tem confiança, você vai ficar afoito, vai fazer cagadas inúmeras e homéricas e vai perder dinheiro, obviamente. É importante ter muito esse controle e você só vai adquirir esse controle quando você tiver confiança no seu operacional. Vem cá, me responde se você tem, escreve aqui embaixo, você tem confiança no operacional que você está utilizando? Se você tiver, parabéns, esse é o caminho que você tem que seguir. Siga esse caminho sempre fortalecendo essa confiança no operacional, porque isso vai te dando confiança para você aportar uma grana cada vez maior. É assim que a gente escala, é assim que a gente vai aumentando o nosso operacional, os nossos resultados, beleza? Agora, se você não tem confiança, eu te sugiro vir para a MTF. Na MTF eu vou te orientar, eu vou te estruturar para que você comece a ter confiança num trade system ou num modelo de trade que você quiser, tá? Se quiser o F34, você terá ele de graça. Tá legal? Vamos continuar aqui, que eu separei também alguns papéis nacionais, onde eu consigo ilustrar para você esse operacional que eu utilizo. Dá só uma olhada em TRIS. TRIS é um papel que eu ganhei muito dinheiro aqui nessa subida aqui dele, ó. Desde 2018 aqui eu fiz essa compra aqui e peguei esse papel. Agora, o que eu posso falar dele? Ele está numa região aqui que ele está se mostrando uma região de suporte. Eu vou até desenhar essa região hoje por aqui para a gente verificar aí uma situação realmente. Vamos dar um zoom aqui. Aqui ó, o IPO dele aqui nessa região é uma região aqui que se mostrou com suporte, né? A gente tem essa visão aqui. O que a gente pode entender? Deixa eu colocar uma data para a gente começar a entender a visão do todo, né? Suporte em 28/5/2023. E aí a gente vai ter essa visão de quando eu plotei. Se você está vendo esse vídeo aqui agora, você sabe que daqui 1 ano, 2 anos, talvez se eu voltar nesse papel, a gente já vai saber que eu plotei ele aqui. Deixa eu colocar suporte plotado, né? Suporte plotado em 28. Ok? Me acompanha aí, vamos ver. A gente vai sempre encontrar alguns ativos com essa característica aí anotada, como foi o que aconteceu no boi aqui agora, tá? Então tá lá, tá desenhado para você ver que eu faço quando eu posso o ao vivo, que não é ao vivo, né? Mas lá na frente, no futuro, a gente pode voltar aqui e interpretar essa situação. Eu já tinha feito num outro vídeo essa anotação com essa setinha, determinando que esse topo é um topo que, se perdido, pode ser que haja uma mudança na tendência do mercado aí, da TRIS, né, do preço desse ativo. Ele vem numa tendência de baixa, né, se expande, volta na zona bipolar, vende, se expande, volta na zona bipolar, vende, se expande, volta, retrai na zona bipolar, vende, aqui se expandiu até aqui embaixo, retraiu até a zona bipolar, vende, só que ele está mostrando uma dificuldade para passar aqui para baixo. E agora ele passou meio que lotado aqui. Vamos prestar atenção principalmente nesse topo. Se isso ocorrer, qual a visão que a gente tem que ter olhando pelo MACD? Observe que o MACD veio de um patamar bem alto aqui para cima e ele vem cedendo, passou a linha 0 para baixo aqui, cruzou ela para baixo e aqui olha só a linha que eu chamo de gatilho aqui do MACD, cruzando a média branca para cima, querendo cruzar. Eu preciso agora que a zona bipolar acenda verde, né? O preço já está cruzando ela, e o preço venha, rompa essa região aqui de topo e volte na zona bipolar já acesa de verde por aqui. Quando o preço volta aqui na zona bipolar, o que eu vou fazer? Aqui nessa região eu vou comprar, tentando capturar a tendência de alta que ele vai se firmar.
essa é a visão. Stop mais ou menos por aqui. Quando a gente fala de position trade, eu aceito até 30%. E assim eu surfo talvez uma tendência aí. Quer ver ó, a possibilidade que a gente tem de surfar? Se ele fizer essa movimentação, vamos considerar a superação desse topo na volta mais ou menos por aqui. Então nessa altura aqui, ó, eu posso vir até aqui em cima com 150 ou até o topo lá de 2020 em 200% de alta. Essa é a visão que a gente tem que ter. Vai acontecer isso? Não sei. É para você comprar? Não, eu não estou dando call de compra, não estou dando nada. Estou explicando os indicadores, como que vai acontecer. Ainda a zona bipolar não acendeu verde e o MACD ainda não cruzou o gatilho completamente, tá bom? É o racional que eu estou passando aqui para você, não um call de compra, não um call de operação, de venda, de compra. Eu não faço isso no canal, eu passo a educação operacional, para você se educar, para você ganhar confiança, para você estudar, para você observar, para você assistir os meus vídeos e ver se bate com o que você está enxergando. É isso. Inclusive, se você quiser avaliar alguns outros ativos, escreva aqui embaixo para ver se está batendo, se está casando com o que você está enxergando, com o que você está analisando. Beleza? Combinado? Escreve aqui embaixo, comente aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz e vou te responder com o maior carinho possível. Vamos falar de um outro papel? Esse papel também, acho que eu já falei dele aqui em algum canal, né? O canal já é mais de 2 anos, né? Então, IDUC 3, com certeza já devo ter falado dele, tanto é que tem aqui desenhado em algum, é só procurar aí no canal, tá? Como que a gente procura? Entra no canal Elimar, mentor dos traders, e aí você digita dentro do meu canal Elimar Santos, você digita o nome desse ativo aqui, lá na lupinha que tem, bem abaixo da minha foto lá, e digita IDUC 3 que você vai ver todos os vídeos e aí você vai ver provavelmente eu desenhando essa região de resistência com essa setinha e falando, olha, se o preço passar aqui para cima, pode ser que ele mude o comportamento. Está um pouco longe aqui no preço para isso acontecer, mas o MACD já está num patamar bem aquém, bem baixo, um bom lugar para ele começar a fazer a virada dele de tendência, tá bom? Essa é a visão que a gente tem que ter. Agora, ele daqui para cima, se superar esse topo, vai subir que nem louco? Não, não é assim que funciona. O preço anda em ondas, né? Essa daqui é a primeira perna de expansão. E se ele passa aqui para cima, eu vou ficar esperando uma perna de retração. Bem aqui na região do MACD, do F34, nesta região eu faço a entrada de compra com o meu stop aqui. Eu não entro aqui, eu entro na zona bipolar, porque o meu tamanho de stop ele está bem menor do que eu entrar no rompimento, ok? E aqui eu tenho também que esperar uma confirmação, né, bem melhor e por aí vai. Eu vou gerenciando o meu payoff, muitas vezes eu não tomo esse stop aqui embaixo, por alguma movimentação que o preço faz aqui eu já saio antes, eu tenho algumas outras técnicas que eu ensino para os mentorados traders feras. Se você quer aprender isso daí, eu te convido a clicar no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Serve para day trade, para swing trade, para position trade e serve muito para você fazer os seus aportes de entradas no seu buy and hold. Você espera, estuda o ativo, vê qual os fundamentos desse papel, dessa empresa e espera o momento certo para fazer as compras. É super fantástico, é um negócio que dá um retorno muito legal, mas é a longo prazo. É diferente de day trade, beleza? Essa é a visão. Não pare de fazer day trade, não é isso que eu apregou. Eu faço day trade todos os dias. Agora, não fique igual um avestruz com a cabeça dentro do buraco, só pensando nisso, tá bom? Agora, olha só, vamos falar de um outro papel que eu separei para você. Esse papel é um papel internacional, mas antes de eu falar do papel internacional, que vai ser a Disney, eu vou falar dos indicadores, né? Dow Jones Industrial. A média do Dow Jones aqui, eu já desenhei há algum tempo esse retângulo aqui, mostrando que o preço fez esse movimento aqui, deixando um fundo aqui, atravessando a zona bipolar por aqui e deixando um topo aqui. Esse movimento normalmente causa uma lateralização. E a gente vê aqui pelo MACD que está alto, a tendência dele é vir para baixo. Então, eu não acredito aí numa movimentação muito alta, e numa movimentação que possa romper esse topo aqui, não. Eu acredito que se ele romper isso daqui, ele volta com tudo e ele vem buscar esse fundo aqui em algum momento do futuro. É o que eu acredito, baseado em quê? Baseado no MACD, porque se eu fosse basear apenas no indicador F34, ele já deu a compra aqui, já chegou até aqui e começou a refugar, né?
Então vamos ver se ele vai lançar uma terceira perna para romper esses topos anteriores aqui que não foram perdidos ainda. Para mim ele está consolidado, conforme eu já falei em vários meses atrás quando eu desenhei esse retângulo. E é isso que eu estou falando aí há quase um ano já atrás, tá? Vamos ver um outro ativo que é espelhado aqui pelo SPY, 30 anos esse ano, um ativo muito antigo lá nos Estados Unidos. Ele já rompeu essa região de suporte, mas eu também já falei isso, que eu não acredito no rompimento deste topo aqui com vontade. Eu estou imaginando que ele venha testar esse topo aqui e depois ele volta com uma certa voracidade. É o que eu estou imaginando. Não estou visualizando uma possibilidade de rompimento aqui deste topo, não. Por que você está falando isso? Por conta do MACD. Olha o MACD como está alto e está já há bastante tempo um patamar nunca antes navegado, beleza? Desde 2011 que esse MACD aqui do SPY vem para cima dessa região. Ele não me traz mais dados de anos anteriores, mas é o SPY que eu gosto de olhar como ETF que espelha aí o S&P 500, tá? Essa é a visão aí que eu tenho para o ativo, para o índice, né? Vamos olhar um outro ativo que eu gosto bastante também, que é o QQQ, que espelha bem a Nasdaq. Nasdaq também fazendo aí uma busca nesse topo anterior. Eu tinha desenhado esse retângulo de linha menorzinho aqui, falando que ele poderia ficar consolidado aqui, mas nem percebeu ele, arrebentou. Eu estou achando que ele vem aqui para esse teste de topo aqui, ó. Então ele pode vir por aqui, tentar passar e aí volta com tudo aqui para teste desse fundo aqui, beleza? Por que se fala isso? Mesma coisa, olha o MACD ainda num patamar um tanto alto, um tanto elevado, e aí quando a gente olha assim, ó, ele realmente tem a chance, tamanha altura que ele já subiu, ele tem a chance de fazer um repique num tempo maior aqui e fazer aí um topo mais baixo que o topo anterior na linha branca do MACD. Então, para que ele faça isso, o preço tem que dar essa subida mesmo, tá? Essa é a dinâmica do preço que você precisa entender, que eu explico muito isso com os mentorados lá no nosso dia a dia. Vamos agora falar dos ativos que eu separei para você, que são os ativos internacionais. Esse aqui cotado nos Estados Unidos. E você pode observar aqui que ele está numa tendência de baixa, mas parou por esta região. Quando ele para aqui nesta região, eu entendo que aqui tem uma região de suporte. Aí o que eu faço? Eu venho olhar para o MACD. MACD num patamar muito alto, ele cruzou para baixo e veio caindo. Aí quando ele chega aqui, cruza o eixo zero, eu entendo que ele já começa a perder a força de queda dele, e aí ele vem caindo, o preço vem andando de lado. Aqui agora o que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar essa linha aqui cruzar para cima da linha branca e esperar o preço cruzar para cima do indicador F34 e ele acender verde, igual fez aqui. Aí a gente tem a possibilidade de, perdendo esse topo aqui, ele começar aí um zigue-zague ascendente e voltar para esse patamar aqui. Essa volta aí representa daqui, né? Considerando daqui, mas se ele sobe assim, né? Eu não vou considerar rompendo esse topo, porque eu entendo que o preço volta aqui e tem que voltar para a zona bipolar, que é mais ou menos essa região aqui. Se ele faz isso, a gente pode pegar a partir daqui mesmo e traçar aqui quase 100% de alta. É um bom objetivo. Agora, não tem nenhum sinal ainda apontando isso. O que começa a monitorar o ativo quando ele acontece todas essas características. E aí, de acordo com a dinâmica do preço, como os preços costumam se comportar, é o que eu coloco no radar quando eu vejo esse tipo de padrão aqui de comportamento do preço, beleza? Essa é a visão que eu tenho e fico aqui no meu radar monitorando, tá? O outro ativo que me chama atenção é um ativo da China, que é a Alibaba. Esse papel também parece que entrou aqui, olha só como está o MACD bem baixo, e parece que ele fez a travessia, ele fez a travessia aqui, deixou um fundo aqui, um topo aqui, voltou para a zona bipolar, ela começou a acender verde, vermelho, já sinalizando que esta consolidação aqui é muito provável de que ocorra. Então, se ele começa a fazer essa consolidação, pode ser um bom período de acumulação. E o que é a acumulação? Os buy and holders que gostam muito de fazer isso, é uma região de preço onde a gente tem forte suporte e eles costumam comprar
acumulando ao longo do tempo. Todo mês eles colocam uma quantia, ou toda semana eles vão colocando uma quantia, acumulando, para que quando o preço de uma vez só sobe, eles vão com uma bolada, com um monte de dinheiro que eles vieram colocando na prestação e o preço esperou eles comprarem, sabe? É o período de acumulação que chama. Eu gosto muito de pegar esses movimentos que eles normalmente, depois quando acontece, demora um tempo, aí quando ele acontece de uma forma mais explosiva e ele pode voltar a testar esse topo aqui. Essa é uma possibilidade aí de ganhos. É para fazer isso? Não estou dando recomendação. Olha, a possibilidade de 280% de alta, mas é para a gente ficar de olho dentro desse retângulo que eu desenhei aqui, porque olha o MACD. O MACD estava no patamar muito alto, ele cedeu, agora está no patamar muito baixo, ele tende a voltar a subir. E aí como é que a gente faz? A gente olha aqui e eu começo a procurar o zigue-zague. Esse é o topo que me interessa. Se o preço passar para cima e voltar nesta região do MACD, se ela acender verde, eu quero comprar para daí sim surfar essa possibilidade de 280% de alta. Ok? Essa é a visão. É para colocar todo o patrimônio aqui? Claro que não. Você tem que diversificar suas fontes de renda exatamente para você não ter que fazer isso, para você dormir em paz, né? Você coloca uma parte, divide seu capital aí, tem que ter um gerenciamento de risco. E gerenciamento de risco é uma das outras partes, um outro pilar que a gente trata na mentoria Trader Fera. É muito importante você ter gerenciamento de risco. Se não tem gerenciamento de risco, nada feito, não tem jeito, ok? Essa é a visão. Falei de Baba, falei de Disney, agora eu vou falar de Bitcoin. E aí a gente já pode verificar o Bitcoin, eu já estou há algum tempo já falando que essa região, nessa linha azul, é uma forte resistência, né? Era um forte suporte aqui que foi perdido nesse momento e agora o preço tende a voltar ali para testar e eu fico esperando ele encontrar com a Tilson para eu tomar a decisão. O preço aqui não tocou na Tilson e a Tilson já vem subindo. O preço pode testar de novo esse topo e voltar a cair aqui para Tilson, tá? Muito cuidado com compras nessa região aqui, muito cuidado mesmo. Eu tenho que esperar aqui o que vai acontecer aqui na Tilson. Aqui é o meu ponto de compra, porque eu vou apagar aqui, vou colocar uma linha menor para a gente desenhar. Se a Tilson sobe aqui, o preço vem aqui, bate e volta até ela mais ou menos por aqui. Aqui eu vou querer comprar. Por que eu vou comprar aqui? Porque se o preço romper a Tilson e fizer um candle aqui para baixo, apontando para baixo, eu vou colocar minha mínima aqui, o meu stop aqui, e daqui o meu stop vai ser muito curtinho. Eu vou comprar aqui e vou sair aqui embaixo com um pequeno prejuízo, porque eu acredito que ele possa querer vir testar esse fundo que ele deixou aqui nessa época do ano aqui, tá bom? Aí ele pode cair mais e eu não quero participar disso. Eu estou procurando comprar Bitcoin, eu estou com o preço médio lá em 14 mil, que eu fiz uma compra bem antes aí do crash dele, do crash não, né, da crise que a gente passou, né, fiz quando ele estava nessa alta aqui, ó, por aqui que eu fiz essa compra, não, aqui, por aqui, eu comecei a comprar, nem lembro mais se foi por aqui, não foi por aqui não, foi antes, foi aqui, né, comprei um topinho aqui, 2018, foi por aqui que eu comecei a montar, acho que foi aqui. Já nem lembro mais a época do ano que eu comprei. Meu preço médio, na verdade, tá? Porque eu cheguei a comprar aqui para cima também, eu nem sei como é que eu fui. Vou olhar e mostrar para vocês. Agora, essa é a visão que eu tenho, tá? Da dinâmica do preço aqui, é importante a gente não comprar nesse ponto. Ou compra na Tilson, quando a Tilson chegar até lá, ou o preço chegar até a Tilson, ou espera ele voltar aqui embaixo. Se ele voltar aqui embaixo, nessa região aqui, começa a montar a carteira, tá bom? Porque o MACD chegou agora na região do zero, então ele está sem força de queda, mas está perdendo aquela força de queda, mas ele ainda não tem uma elasticidade, uma pressão para alta, tá bom? Essa é a visão que a gente tem que ter quando a gente olha o MACD. Vamos olhar o Ethereum como está? Ele está bem parecido também com a movimentação do... Olha o MACD, o MACD ainda não chegou no eixo zero, o que determina que ele ainda tem uma forcinha para cair, tem mais um tantinho ainda para jogar ele para baixo. Ele também está testando essa região de suporte perdido, como resistência. Talvez ele ainda volte aqui para cima e se ele não tocar na Tilson é que eu não acredito mesmo nessa alta e se ele romper aqui para cima é um rompimento falso até ele voltar na Tilson. Eu preciso que ele desça até a Tilson, tá ok? E eu não compro ele aqui não compro aqui não. Se você quer entrar no Bitcoin não é a hora de entrar, ok? Muita atenção nisso, estou falando para position trade. Esse é o movimento aí que você tem que prestar atenção. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, comente aqui embaixo. Eu vou deixar alguns outros vídeos aqui para você. E eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana linda, cheia de gains, cheia de trades, com consciência. Esteja presente nos seus trades e acompanhe aí o canal. Tchau, fica com Deus.